Em Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor Jesus, igreja. Para os irmãos que estão em casa, repouse sobre vocês a paz do Senhor Jesus. Bom revê-los. A gente sempre pede com muito amor e com muito respeito. Os irmãos que puderem, abram câmera, não fiquem aí escondidos, não, abram câmera. Isso é bom, salutar, isso aí, ó. Professor Eloy, bem-vindo, professor. Deus te abençoe, filho. Presbítero da igreja, pastor, presbítero da igreja, trabalha lá com a Andréia, na escola Jorge Duprá, ali próximo a Aricanduva. Olha isso, vão abrindo câmera, irmão, não tem problema, não tem problema. Ah, pastor, não passei maquiagem, não tem problema, não tem problema, não tem problema não, irmão. Nosso interesse é alegria de ver os irmãos, né? Não importa se você esteja na sala, na cozinha, não importa. O importante é que nós vemos aí o rostinho dos irmãos, isso é muito importante para nós. Mas também não podemos forçar ninguém, não, né? Não. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos iniciar este culto, como sempre, orando a Deus, orando ao Senhor. Vamos orar? Todos querem orar? Então vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, pela bênção, meu Senhor, pela bênção de podermos chegar à tua casa nesta noite, Senhor. É a tua misericórdia, a tua bondade que nos trouxe aqui. Nós sabemos que aqui é o lugar onde a tua presença se manifesta. Tua palavra também nos ensina que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. Portanto, não há impedimento do Senhor agir perto ou agir longe. Senhor, nós iniciamos este culto no teu nome, que é sobre todo nome. Ajuda-nos, nós estamos aqui, os nossos irmãos em casa, mas, Senhor, irmanados, unidos, no mesmo propósito, Senhor, viemos adorar o teu nome, viemos dar graças ao Senhor, viemos agradecer, viemos também aprender no santo templo. Então nos ajuda, Senhor, e nos dá graça, e que a tua presença, meu Senhor, nos leve mais uma vez à boa meditação e exposição da tua palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Graças a Deus. Eu quero cantar com os irmãos o hino 221 da nossa harpa. Mas vocês precisam me ajudar. É um hino conhecido, mas é um hino que é uma oração, né? E nesse hino, o autor, pastor de saudosa memória, pastor Paulo Leivas Macalão, ele diz: opera em mim. Opera em mim. Você quer que Deus continue operando em você, irmão? Eu quero que Deus continue operando em mim. Eu preciso que Deus continue operando em mim. Preciso. Então vamos cantar? Vamos aproveitar, vamos contribuir. Nós ganhamos tempo. Os trabalhos seguem normalmente. Sexta-feira nós temos oração aqui no templo. E eu quero já de antemão agradecer aos irmãos que têm nos ajudado em oração. Graças a Deus, ali na faculdade nós vencemos mais um semestre, graças a Deus, né? Graças a Deus, toda a glória, toda a honra é para o nome do Senhor. Ele é que capacita, Ele é que nos dá saúde, Ele que tem poupado as nossas vidas, né? Então sejamos gratos a Ele, estamos vivos, irmãos. Enquanto, sabe, eu senti no meu coração, eu vou dizer isso, para que a gente valorize. Nós estamos vivos, graças a Deus, nós estamos vivos. Então vamos cantar ao Senhor. Opera em mim. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo, vou fruir,
se tua lei cumprir. Ó, dá-me teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, o bom Consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, por mim na dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Amém, igreja? Que Deus continue operando na sua vida, que Deus continue operando na nossa vida. O agir de Deus, o operar de Deus é maravilhoso, porque Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, irmãos. Pensamentos de paz. O Senhor diz que pensa a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Descansem a cadeira, vocês vão ficar um tempinho sentados. Quero pedir a oração dos irmãos a favor da mamãe, da irmã Jane. Segundo nos foi informado aqui, hoje ela foi entubada. É isso, irmão? É isso, né? Então vamos orar pela mamãe da nossa irmã Jane. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso para agir, para curar. Deus é poderoso. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Há a vontade de Deus. Não há impossível para Deus. Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto, já faziam 4 dias, e o Senhor o chamou da morte. Quando o Senhor voltar para buscar a igreja, muitos santos que dormem ressuscitarão. Então, o que é impossível para Deus? Nada, nada, né? Então, oração pela mamãe da irmã Jane, a irmã Carol também pede oração por sua tia Cristina, também está internada com Covid na UTI. Vamos orar também, vamos orar. E pedindo que Deus visite, irmãos, os hospitais, as UTIs, visite os lares e as famílias enlutadas. Vamos continuar orando pela mamãe da irmã Rebeca Nemer, a irmã Sara. Eles estão com muita esperança que ela retorne, e nós também, nós temos esperança, irmão. Nossa esperança é viva. Amém, igreja? Então, vamos orar. Pastor Alcides, senhor, ora, por gentileza. Pegue aqui um microfone. Saúde, amada igreja. Sobe um pouquinho o volume, Felipe, por favor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor.
Vamos orar uns pelos outros nesta noite. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o que nós precisamos nesta noite. Oremos ao Senhor. Benjamin, né? A irmã Ilma, né? Irmã Ilma ainda está internada, né? E a família do nosso presbítero Benjamin. Oremos. Querido e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença e nós queremos, ó Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, Te apresentar os Teus servos, Senhor, que fizeram um pedido de oração para os seus entes queridos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, que nesta noite, Senhor, as janelas dos céus, elas possam ser abertas, Senhor, para derramar, Senhor, sobre a Tua igreja, as Tuas bênçãos maravilhosas. Senhor, que toda enfermidade, que todo mal, Senhor, seja sanado pelo Teu poder. Senhor, abençoe a família do nosso irmão Benjamin, a nossa irmã Ilma, Senhor. Ó Senhor, abençoe a Tua serva, visite-o nesta noite, ó Pai. Dê-lhe saúde, Senhor. Dê-lhe aquilo, Senhor, que ela está precisando, ó Pai. Senhor, nós queremos Te pedir, ó Pai, que nesta noite, Senhor, Tu possas operar maravilhosamente, Senhor, em cada vida, em cada coração. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te rogamos, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, Salmo 133. Salmo 133 nos fala sobre a excelência do amor fraternal, ou como diria irmão Derek Kidner, ele chama este salmo de a generosa concórdia. Salmo 133. Cântico dos degraus, ou cântico de ramagem, disse que esse cântico é de Davi. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, diante de nós, meu Senhor, está a Tua santa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é penetrante, Senhor. Que nada incomode neste momento a exposição da Tua palavra para as nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie neste momento mais uma vez, na revelação e na aplicação da Tua palavra para as nossas vidas, Senhor, para que todos nós sejamos edificados, consolados e exortados nesta noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos digam amém. Sentem-se, queridos. Meus irmãos, num tempo de distanciamento social, nós jamais podemos nos distanciar do amor fraternal. Eu vou repetir para nós entendermos bem. Num tempo de distanciamento social, não pode haver distanciamento do amor fraternal. Não pode haver distanciamento da comunhão fraternal. Esse momento, irmãos e irmãs, é um momento desafiador para nós, pois que nós estamos vivendo um momento chamado de distanciamento. Mas lendo esse salmo, meditando nele, em outras passagens correlatas, nós entendemos que, ainda que nós estejamos distanciados socialmente,
jamais nós podemos nos distanciar da comunhão fraternal. Então, um dos grandes desafios que nós temos neste momento, nesse tempo, é não nos distanciar do amor fraternal, não nos distanciar da comunhão fraternal. Este salmo, ele nos ensina algumas lições. Inicialmente, irmãos, irmãs, não existe cristianismo, não existe cristandade sem comunhão, não existe. A base do cristianismo é o amor, a base da cristandade é o amor. Não existe cristianismo verdadeiro, não existe cristandade verdadeira sem o amor, sem a comunhão de irmãos, sem a comunhão fraterna, sem a fraternidade. Não existe cristianismo sem esta característica. Ela é fundamental, a comunhão. Então, num tempo em que nesse tempo que nós estamos vivendo um distanciamento social, alguns irmãos estão em casa, nós temos um grande desafio. Um deles é não nos distanciarmos da comunhão, não abrirmos mão da comunhão fraternal, porque a comunhão, ela gera algo muito caro para Deus. O que é que a comunhão gera? Comunhão gera unidade. Vamos ler um texto de João, o Evangelho, capítulo 17, versículos 11, 20 até o 23. Eu quero ler este texto com os irmãos. O Evangelho segundo João, capítulo 17, versos 11, 20 e 23. Oração de Jesus pelos seus discípulos. Eu vou abrir um parênteses aqui e fechar rápido. A epígrafe desse texto diz: oração de Jesus pelos seus discípulos. Olhem para cá. Será que a oração de Jesus tem poder, irmão? Oração de Jesus tem poder? Tem poder? O versículo 20 diz que Jesus orou por mim e por você. Ele orou por nós. Vamos ao texto. Verso 11, Jesus falando sobre comunhão, sobre unidade. Nada pode violar, quebrantar a comunhão, a unidade da igreja. Jesus orou por isto aqui. Verso 11, ele diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava voltando para o Pai, seria crucificado. Então, no entendimento dele, ele já não estava mais ligado a este mundo. Então, ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles, ele está falando dos discípulos, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Notem, ele diz assim: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus está falando de unidade. Unidade, comunhão. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. A Trindade é una. Jesus orou pedindo ao Pai que também desse essa característica a nós. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por mim. Jesus orou por você, irmão. Isso te alegra. Isso alegra a nossa alma. Jesus orou por nós. É muito claro. Ele diz assim: e não rogo somente por estes, pelos discípulos, irmãos que estavam ali com ele. Mas ele diz: eu rogo também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Irmãos que estão em casa, Jesus orou por você. Jesus orou por nós. E a oração de Jesus é poderosíssima, irmãos.
Jesus orou por nós. Glória a Deus, Pai. Olha, eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso é maravilhoso. Jesus orando por nós. Jesus não se esqueceu de nós. Jesus não se esquece de nós, irmão. Glória a Deus. Versículos 21 em diante até o 23 diz: olha aí, Jesus falando da comunhão, da unidade. Ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só crerá que Jesus foi enviado por Deus, olhando para uma igreja que mantém a unidade fraternal, irmão. É por isso que divisão, facção, grupinho, panelinha, isto desagrada extremamente a Deus. Desagrada extremamente ao Senhor, porque a igreja é um corpo, que tem um cabeça, cujos membros são membros uns dos outros, mas o corpo é um. É unidade, trabalhando sinergicamente um com o outro, um para o bem do outro, um para a edificação do outro, um para o crescimento do outro. Jesus está falando de unidade, de comunhão fraternal. Comunhão fraternal é comunhão entre irmãos. Note que no texto do verso 21, a palavra sejam um em mim, eu em ti, sejam um em nós, ela se repete sincronicamente. O verso 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmãos, preste atenção numa coisa, talvez seja novidade para alguns ou lembrete para outros, mas quando o Senhor, na sua palavra, ele frisa muito alguma coisa, é porque esse assunto é de extrema importância. Deu para entender isso, irmão? Quando na palavra, no texto sagrado, é frisado muito uma expressão, é porque esta característica é de suma importância para a igreja. É de relevante importância para a igreja do Senhor. E aqui, Jesus, ele cita várias vezes. Eu vou ler de novo e seguir até o verso 23. Acompanhe aí comigo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha, o exemplo da Trindade. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, irmão. Perfeitos em unidade. Repita essa expressão. Diga assim, perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Eu volto a dizer, irmão, é por isso que toda divisão, toda facção, todo grupelho, toda panelinha desagrada extremamente ao Senhor, porque divide, facciona a igreja de Deus, e isto não glorifica a Deus. Nós precisamos aprender a caminhar sempre unidos, sempre coesos, sempre juntos, embora humanamente falando sejamos diferentes, mas no reino de Deus não há diferença, e nem acepção de pessoas, como diz o texto sagrado. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Repita a expressão, diga um. Esta é a vontade do Senhor, irmãos, que nós sejamos unidade. A igreja primitiva,
que é modelo para todos os tempos da igreja, ela vivia a realidade da comunhão e da unidade. Vamos para Atos capítulo 2, versos 42 a 47, texto conhecidíssimo da Igreja de Deus. E oxalá que, como conhecido, também fosse muito bem vivido. Atos 2, 42 a 47, o texto sagrado diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos que Jesus passou aos irmãos apóstolos. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Em toda a alma havia temor, respeito a Deus, reverência. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque havia perseverança, havia temor, e maravilhas e sinais adivinham de tudo isso. Verso 44, e todos os que criam estavam separados, desunidos. Não, e todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, é o que diz o texto. Verso 46, e perseverando. O que é unanimidade, irmãos? O que é unanimidade? Comunhão, unidade, unanimidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria, com tristeza? Não, comiam juntos, com alegria e com o coração singelo, simplicidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que acontecia então? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Unidade, irmão. Não deixe, não permita, não permitamos que nada arranhe a nossa comunhão. Em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. Porque quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o próximo também. Não tem. Não tem. A base da nossa comunhão com o próximo é a nossa comunhão com Deus. Todos nós sabemos isso. Não é? Mas não deixe, não permita que algo arranhe a tua comunhão com Deus. Não permita também que nada arranhe a tua comunhão com o irmão. Não permita, não podemos permitir que isso aconteça. É um desafio, né? Então, não permitamos aí que um distanciamento social, as correrias da vida, outra coisa que o vale aí, roube, mine, esfrie a nossa comunhão. O que é comunhão, irmãos? Comunhão é algo que se cultiva. Comunhão precisa ser cultivada. Você sabia disso? Quem sabia disso? Comunhão precisa ser cultivada. Comunhão você precisa cuidar da comunhão. Você precisa cultivar a comunhão. Comunhão cristã é harmonia. O que é comunhão, pastor? Comunhão é harmonia. Onde existe comunhão, existe harmonia. Comunhão cristã é harmonia. Harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar, harmonia no modo de agir. Comunhão. Não é aquele um puxa para frente, outro puxa para trás e fica naquela, um quer aparecer, mas que o outro não. Comunhão é harmonia. Harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. Isso é comunhão. O que é comunhão? Comunhão é identificar-se, é ter elo. Isso é comunhão. Eu tenho elo com você, você tem elo comigo. Ou seja, nós temos uma ligação que vai além da simples amizade, é comunhão. Paulo chama a comunhão de entranháveis afetos, ou seja, algo que sai das entranhas, vai além.
vai além. Então, comunhão é identificar-se, é ter elo. Nós nos identificamos uns com os outros. Somos diferentes fisicamente, pensamos diferentes, as nossas digitais são diferentes, mas no quesito unidade e comunhão, aí é sentir da mesma forma, pensar da mesma forma, agir da mesma forma, identificar-se. Nós comemos o mesmo pão na Santa Ceia do Senhor, tomamos o mesmo cálice. Não há um melhor que o outro. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. Comunhão é compartilhar. Comunhão. Quem tem comunhão, compartilha. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem tem comunhão, compartilha. Porque onde há comunhão, não há lugar para sentimento egoísta. Não há. Num lugar onde existe comunhão de forma harmônica, não existe sentimento egoísta. Ah, é meu, é para mim, eu é que devo aparecer. Não existe esse sentimento. Onde existe comunhão. Não existe sentimento egoísta, sentimento egocêntrico. Egocêntrico é o ego pessoal no centro. Onde há comunhão, isso não existe. Algumas lições aqui a respeito da comunhão no Salmo 133. Vamos voltar ao Salmo 133. Caminhamos para encerrar nessa noite. Mas nós precisamos pensar sempre e viver sempre essa doutrina. Comunhão está dentro da doutrina da salvação. Salmo 133, verso 1. Este salmo, irmão, deveria ser lido dessa forma. Ó! Aí tem um ponto de exclamação. Em algumas Bíblias, em algumas versões tem, não tem? Um OH, ponto de exclamação. Então, o salmista, quando escreveu ou cantou este salmo, ele disse, ó! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí tem outro ponto de exclamação. O que este verso nos ensina, irmão? Este verso nos ensina que a comunhão é algo belo. A comunhão é agradável aos olhos de Deus. Vivermos em comunhão é algo que agrada a Deus. Pergunta para todos nós: nós queremos continuar agradando a Deus, irmãos? Se queremos continuar agradando ao Senhor, nós precisamos continuar prezando pela comunhão. Amém, igreja? A comunhão é algo belo. Ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão é bela, é agradável aos olhos de Deus. Olha a expressão, as expressões usadas aí, duas expressões, bom e suave. Bom significa saudável e suave, agradável. Ou seja, o salmista ele está dizendo que é saudável e agradável que os irmãos vivam em união. Qual é o contrário da união, irmão? Qual é o contrário da comunhão? Comunhão e união. Qual é o contrário da comunhão? O contrário é a discordância, a divergência, a incompatibilidade, a inconformidade, a contradição. Mas existem algumas palavras que são mais fortes no que tange ao contrário da comunhão. Por exemplo, o contrário da comunhão, choque. Quando o irmão se choca contra o outro, ali está havendo uma ruptura na comunhão. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. E por que desagrada a Deus? Porque nós temos o manual, irmão. Nós temos um manual que, se nós lermos direitinho, ele funciona nas nossas vidas. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Se nós lermos esse manual direitinho, ele funciona nas nossas vidas. Ele funciona. Ele funciona nas nossas vidas. Então, é por isso que quando o irmão se choca com o outro, pode haver o choque, mas não pode haver a ruptura da comunhão.
Não é? Não pode haver a ruptura da comunhão. Precisa haver o conserto. Porque não existe um céu para um céu para o outro céu para o outro, um céu para o conjunto, um céu para... Não existe. Nós vamos para o mesmo céu. Amém, igreja? Nós vamos para o mesmo céu. Então, nós temos que nos acertar aqui na terra. Temos que nos acertar. Para que não haja ruptura na comunhão. É um grande problema, é uma grande desglória quando há uma ruptura na comunhão. Visto que somos irmãos, quando há ruptura na comunhão, uma parte fica triste e a outra parte também fica. É assim ou não é? É a mesma coisa quando o marido briga com a mulher, os dois ficam mal, ou não fica? Fica ou não fica, os irmãos casados? Ou ninguém aqui nunca brigou com a esposa? Ou a esposa... Não tem. Eu digo para os... Quando eu falo para casais, né, aconselho, eu digo, olha, não há casamento perfeito, mas há casamento feliz. Não há casamento perfeito, há casamento feliz. Então, irmãos, quando há um choque entre irmãos, é como quando há um problema entre um casal. Uma briga, uma desavença, os dois ficam mal. Um vai para a cozinha, outro fica na sala, e outro vai para a sala, volta para a cozinha, fica aquele negócio. E enquanto não se resolve isso, os dois ficam ruins. Não é assim? Morando debaixo do mesmo teto, a situação fica complicada. Melhora quando um vai lá, o outro vai, e aí se acertam, aí é assim que funciona. A cristandade, irmãos, e a comunhão, a unidade fraternal funciona da mesma forma. Qual o contrário da comunhão? Oposição. Oposição é o contrário da comunhão. Qual o contrário da comunhão? Desacordo. Desacordo. Jesus chegou a dizer que uma casa dividida contra ela mesmo não prevalece. É uma grande verdade. Porque ali prevalece o desacordo. E onde há desacordo, não há prosperidade. A bênção de Deus não está no desacordo. Pelo texto sagrado da palavra do Senhor. Qual o contrário? Aliás, que eu me lembrei de um texto agora, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou um para o outro? Não se consegue andar. É por isso, irmãos e irmãs, que a comunhão fraternal, ela é intocável, é inviolável, ela é vital para a igreja de Deus. A igreja, no seu contexto geral, perde muito quando há uma ruptura. Quando irmãos ficam ali com aquele mal-estar um com o outro. Nós precisamos, com a graça de Deus, irmão, olha, tem graça de Deus na tua vida, tem graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus está sobre a igreja. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses pacificadores são pacificadores de almas. Não são apartadores de brigas, são pacificadores de almas, que prezam pela comunhão, pela unidade, pela fraternidade. Qual é o contrário de comunhão? Desarmonia. Onde falta comunhão, há desarmonia. Desarmonia. Qual o contrário de comunhão? Confronto. Qual o contrário de comunhão? Conflito. Qual o contrário de comunhão? Atrito. Qual o contrário de comunhão? Divisão. Irmãos, Deus não nos quer sob essas condições que eu citei aqui. Não. Deus nos quer saudáveis. Olhe para cá. Deus te quer saudável. Deus te quer agradável debaixo da comunhão. Vamos preservar a comunhão. Preservar a comunhão está em mim e em você, em nós. Porque Jesus já orou por nós. Ele já disse, Pai, a minha vontade, a tua vontade é que eles vivam em comunhão, assim como eu e tu somos um. Ele já declarou a vontade dele, agora está em nós. Está em nós. Então, tenhamos comunhão uns com os outros. Aliás, que a Bíblia diz, né? Como é que diz o texto de João? Quem se lembra? Primeira carta de João. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz e tivermos comunhão, não é andar fazendo trambique, não é andar enganando, não é andar falseando, não. É andar na luz, tendo comunhão, aí a Bíblia diz, o sangue de Jesus age. É muito simples o texto sagrado. Então, tenhamos comunhão, não tenhamos rusgas, não tenhamos pendências, não tenhamos conflitos, atritos. Irmão, isso é horrível, é feio, é antiético, mas acima de tudo é antibíblico. É antibíblico. Mas é muito feio. A comunhão, irmãos, a comunhão, ela fortalece os relacionamentos, sim ou não? Quanto mais comunhão, mais relacionamento fortalecido. Oh, glória a Deus! Dá para dar um glória aí, irmão? Quanto mais comunhão, mais fortalecido o relacionamento. É assim em todos os âmbitos da sociedade. Quanto mais comunhão, maior fortalecimento no relacionamento. Agora vamos falar de igreja. Quanto maior a comunhão, mais relacionamentos fortalecidos. Glória a Deus! A comunhão, ela fortalece. Vamos gravar isso? Diga assim, a comunhão fortalece os relacionamentos. Fortalece, irmão. Fortalece relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos e entre irmãos. Porque onde há comunhão, há harmonia, há paz, há equilíbrio, há tranquilidade, há alegria. Outra coisa, a comunhão derruba barreiras, mas cria pontes. A comunhão, grave isso, comunhão derruba barreira, mas cria ponte. O que é que nós queremos? Nós queremos criar barreiras ou criar pontes? O que é que você quer, irmão? O que é que nós queremos? Eu espero que todos nós queiramos criar pontes, né? Um passa, o outro passa, mas barreira não. Jesus nunca criou barreiras, irmãos, nunca criou barreiras. Conversou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, logo de início, começou achincalhando Jesus, chamando ele de judeu, e Jesus foi conversando com ela e derrubando barreiras, irmã Ana Cláudia, derrubando barreiras, a ponto de lá no final da história, ela dizer, olha, esse é profeta. Venham ver, né, pastor Alcides? Venham ver, achei um profeta. E porque Jesus foi derrubando barreiras. E quando nós derrubamos barreiras através da comunhão, nós criamos pontes. Amém, igreja? Criamos pontes, né? A comunhão abre portas. Sim, a comunhão abre portas. Muitas portas. A comunhão abre portas. A comunhão, ela gera um vínculo, uma ligação fraterna de amizade. Sim ou não? Comunhão. Quanto maior a comunhão, maior o vínculo fraterno de amizade. Não é? Então, eu repito para os irmãos, o desafio, um deles, nesse tempo, é guardar a comunhão. É guardar a comunhão, irmão, manter-se em comunhão com Deus e com a irmandade, a igreja do Senhor. A união, a comunhão, a unidade é algo muito precioso aos olhos do Senhor. Versículos 2 e 3 aí do Salmo 133. É como óleo, repita a expressão, é como óleo. E não é qualquer óleo. A Bíblia diz assim, é como óleo precioso. Tudo para Deus é precioso, irmão. É como óleo precioso. Versículo 3. É como orvalho de Hermon. Repita, como orvalho de Hermon. O que é que nos ensina estes dois versículos? Bem, estes versos nos ensinam que a comunhão também é algo terapêutico. A comunhão tem efeito curativo. A comunhão cura, irmão. Comunhão, diga assim, comunhão cura. Isso. Divisão, ela traz enfermidades, mas a comunhão cura. Comunhão cura. Né? O salmista ele comparou aqui a comunhão fraternal ao óleo e ao orvalho.
O óleo, irmãos, lá no Antigo Testamento, e na época bíblica, de forma geral, o óleo, ele tinha uma quádrupla utilidade, ou seja, ele era usado de 4 maneiras. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho para nós encerrarmos. O óleo, ele era usado como cosmético, o óleo era usado como remédio, o óleo era usado para iluminação e também como símbolo espiritual, o óleo. Como cosmético, você olha para o texto sagrado e vê, por exemplo, Davi, o texto sagrado diz que ele se ungiu. Está lá no texto sagrado. Ou seja, ele passou o óleo como perfume em si no seu corpo. Então, do ponto de vista espiritual, o óleo como cosmético, irmão, é algo que embeleza. As irmãs sabem muito melhor do que nós isso, né, homens? Mas cosmético se usa para embelezar, não é isso? Não é isso, irmãs? Cosmético, para proteger. Eu já vi a irmã pegar como é que fala? Um cosmético e passar assim no cotovelo, irmão. Eu não sei muito por que se passa no cotovelo, mas alguém deve saber, as irmãs devem saber. Na mão, né? Espiritualmente falando, irmão, o óleo como cosmético fala da comunhão que embeleza. A comunhão traz beleza. Amém, igreja? A comunhão traz beleza. A comunhão é algo belo, irmão. É algo maravilhoso para os relacionamentos. Eu vou terminar aqui, eu não quero ir até às 8 horas. Quarta-feira a gente, se Deus permitir, a gente continua. Mas eu trago aqui o símbolo do óleo como cosmético, que fala a respeito da comunhão como beleza, que embeleza um relacionamento. Eu trago aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo a amizade, a comunhão que Davi tinha com Jonatas. Vocês se lembram do texto? Era uma amizade pura, irmão. Uma comunhão pura, uma comunhão perfeita, uma comunhão bela que tinha aqueles dois soldados. A ponto de Jonatas, que era príncipe, Davi estava fugindo. A Bíblia diz que Jonatas vai se encontrar com Davi, e quando ele está naquela conversa, ele tira as suas armas e entrega para o Davi. Ele doa as suas armas, ele se desarma, porque olhe para cá, e eu vou encerrar aqui. A comunhão é algo que desarma, irmão. Comunhão desarma, né? Desarma, infelizmente, existem alguns crentes que parece que se armam com algumas coisas que não devem se armar. Se armam com ira, com algumas coisas. Obras da carne, né? Mas a comunhão desarma. Diga assim, a comunhão desarma. Isso, e nós vamos encerrar aqui. O outro exemplo de comunhão que eu me lembrei, olhando para esse texto sagrado, é a comunhão entre Paulo e Silas. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, os irmãos conhecem a história, eles estavam presos, na mesma masmorra, escura, fria, mas a Bíblia diz que, num dado momento, perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Em comunhão, irmão. Não era só... O Paulo, ele não disse para Silas assim, Silas, vamos cantar? E o Silas, não vou cantar coisa nenhuma, se você quer cantar, canta você. Igual algumas vezes a gente vê, né? Não canta, não. Vamos cantar? Vamos cantar. E começaram a cantar. E começaram a orar, e começaram a cantar. Isso chegou até o céu, irmão. E o que aconteceu, vocês já sabem. Prisões foram abertas. O carcereiro e a família toda foi salva. E a igreja de Deus se estabeleceu naquele lugar. Ah, glória a Deus, lá em Filipos, e depois Paulo escreve aos Filipenses. Que coisa linda, irmão. Deus abençoe a igreja. Por hoje nós vamos encerrar aqui. Amém? Fiquemos em pé e agradecemos ao Senhor. Diga assim, é como óleo precioso. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pelo santo privilégio, Senhor, vindo da tua parte que temos de poder aprender a tua palavra mais uma vez aqui na tua casa de oração, e os irmãos que também ali estão em casa, meu Senhor, guarda-nos a todos, protege-nos a todos, e que o teu Espírito Santo, meu Senhor, o teu Espírito Santo aplique esta palavra, a unidade, a comunhão às nossas vidas.
Guarda-nos, Senhor, de volta para os nossos lares aqui. Fica conosco e que a tua presença nos cerque a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos amém. Vamos cumprimentar os irmãos lá em casa? Eles estão ali, ó, lá em cima. Ó. Isso, Deus abençoe a todos. Estamos vendo vocês aqui, queridos e queridas. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Deus abençoe.